Irmãos, não é difícil nós encontrarmos nesse mundo pessoas criticando, zombando e até mesmo caluniando os servos do Senhor Jesus Cristo, simplesmente pelo fato de serem cristãos. Nós encontramos pessoas assim na nossa vizinhança, nós encontramos pessoas assim nos nossos locais de trabalho, nós encontramos pessoas assim nas nossas famílias. Nossos parentes até fazem esse tipo de coisa. E esse tipo de situação pode trazer para os crentes, para nós, a tentação de achar que a vida do incrédulo seria melhor ou talvez mais fácil do que a vida cristã. O próprio salmista Asaf, ele fala um pouco sobre isso no Salmo 73. Lá no Salmo 73 ele diz: "Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes." E ele explica, que invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, e ele continua falando sobre como é a vida do incrédulo diante dos seus olhos, que, como ele diz, quase os levaram a tropeçar na jornada cristã. Então, como salmista, nós precisamos enfrentar as zombarias dos ímpios a fim de... e ao fim das contas, ao fim de nossa vida, falar a mesma coisa que o próprio salmista Asaf também escreve ao final do Salmo 73. Ele diz: "Bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos." Então, apesar da zombaria, apesar da difamação, apesar das calúnias, ele coloca e ele nos orienta a colocar toda a nossa esperança, todo o nosso esforço em continuar servindo ao Senhor, independentemente do que o mundo pensa, independentemente do que o mundo diz diante de nós. E isso está bem relacionado com aquilo que nós lemos aqui em 1 Pedro. Pedro nos mostra nesse texto que nós lemos que nós devemos nos preparar para enfrentar esse tipo de sofrimento. Nós devemos, como ele diz, nos armar para essa batalha contra a calúnia, essa batalha contra as palavras duras e injustas que muitos incrédulos levantam contra nós. Então nós podemos usar o sofrimento da zombaria, o sofrimento da perseguição, como meios de provação e aprovação da nossa vida diante de Deus, de aprovação da nossa fé no Evangelho. Então é melhor nós sermos aprovados diante desse sofrimento, seguindo o exemplo de Jesus, do que cairmos na tentação, como o salmista nos ilustrou. Achar que a vida do incrédulo, a vida do perverso, é talvez mais fácil do que a nossa, quando na verdade não é. E o destino deles é terrível, diferente do nosso. Então Pedro, para nos ensinar isso, nessa passagem, nos traz duas atitudes que nós devemos tomar diante do sofrimento, diante da perseguição, diante da calúnia, das palavras que os incrédulos falam para nos acusar, para nos ferir. E a primeira atitude que nós devemos ter está justamente nos versículos 1 e 2. Seguir a vontade de Deus. Leia comigo mais uma vez, versículo 1. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 diz: "Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado." Versículo 2. "Para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade
de Deus. Então nós devemos seguir a vontade de Deus e o apóstolo Pedro nos instrui isso aqui por meio de duas coisas. Né? O primeiro é imitar o Senhor Jesus Cristo. Né? Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Imitar o Senhor Jesus Cristo. Né? O apóstolo Pedro nos apresenta um mandamento aqui, uma ordem. Essa palavra, armai-vos. Nós devemos nos armar com o que ele chama de os pensamentos de Cristo. E essa palavra armai-vos é frequentemente utilizada no sentido da preparação de um guerreiro para a batalha. É a ideia daquele guerreiro que está, né, vestindo a armadura, pegando, né, as suas armas, a lança, o escudo, a espada, toda a armadura para ir para a batalha. Essa é a ideia por trás, né, dessa palavra armai-vos. Então a ideia é que os irmãos deveriam se preparar para a batalha contra as mentiras, contra as calúnias, contra as falsas acusações dos incrédulos que guerreiam contra a vontade de Deus. A verdade é que a vida do incrédulo, a vida do ímpio, a vida da pessoa que é descrente, que não crê no Evangelho, é, na verdade, uma briga não dele contra nós mesmos, mas deles contra Deus, deles contra o Senhor Jesus. Eles não são nossos inimigos, eles são inimigos de Deus. Eles estão armados contra essas batalhas, as armas deles são as suas palavras de acusação, de calúnia, de mentiras. As nossas armas, como diz o apóstolo Pedro, na verdade a nossa arma é imitar o Senhor Jesus Cristo, é nos armar com o mesmo pensamento, a mesma ideia que o Senhor Jesus Cristo tinha. Quando ele diz essa palavra, pensamento, ele está dizendo a mesma atitude. Nos comportar assim como Jesus se comportou diante, né, das acusações, das falácias que levantaram-se contra ele. Mas vamos ver como é que foi a atitude do Senhor Jesus diante das falsas acusações? Abra comigo em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 57. Então, Mateus 26, versículo 57. Então, nós devemos lembrar que o Senhor Jesus, ele exerceu seu ministério de diversas formas nesse mundo. Ele pregou, ele exortou, ele usou, às vezes, até mesmo da força bruta, para purificar o templo de Jerusalém dos ladrões, cambistas que estavam lá. Mas veja o que o Senhor Jesus, ou melhor dizendo, vamos observar que a reação do Senhor Jesus diante das falsas acusações, diante das palavras de calúnia. Veja, Mateus 26, 57, o texto diz: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciões. Mas Pedro os seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes de todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando: Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és Cristo, Filho de Deus. Então, qual foi a reação de Jesus diante das falsas acusações? Ficar em silêncio. Ele tinha falado, realmente, né? Destruirei esse tabernáculo e reedificarei em 3 dias. Mas ele estava se referindo ao quê? Ao seu corpo. Não literalmente ao templo de Jerusalém.
Seus discípulos sabiam disso. Não? Mas aqui falsas acusações contra ele. Agora veja no capítulo seguinte. Capítulo 27, veja o versículo 12. Mateus 27, 12. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fizeram? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Então Jesus, mais uma vez, diante de falsas acusações, ele guarda silêncio. Em parte, irmãos, ele faz isso para que se cumpram as Escrituras. O profeta Isaías havia revelado a palavra ao povo de Israel, dizendo que o Messias faria justamente isso. Seria levado como a ovelha muda diante dos tosqueadores, e na sua boca não proferiria palavra alguma. Mas ele também nos dá um grande exemplo a ser seguido, diante do fato de que nós também passamos por situações semelhantes, falsas acusações, injúrias, mentiras. Então, nossa reação diante de todas essas coisas não deveria ser sairmos para a guerra, na mãozada, na briga, nem baixar o nível de nossas palavras, pelo contrário. Queria talvez explicar o que fosse cabível ser explicado e diante da injustiça desse mundo, simplesmente calar-se e ignorar. Fazemos melhor fazendo assim. Então, voltando lá para 1 Pedro, nós vemos que o apóstolo Pedro diz que nós devemos, no primeiro movimento, nos armar com a mesma atitude do Senhor. Nos armar com o mesmo pensamento. Seguir esse exemplo do Senhor Jesus. Agora, veja na continuação do versículo 1. Então ele diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. E ele continua dizendo: pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Veja o restante do versículo. Veja o versículo 2 agora. Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, se num primeiro momento nós devemos imitar a Cristo, agora ele diz que nós devemos deixar o pecado. Veja, a palavra que foi traduzida para nós aqui como carne, na nossa tradução da Bíblia, pois aquele que sofreu na carne, em outras traduções aparece como corpo, aquele que sofreu no corpo. Como o pastor Mark nos falou mais cedo, aquele que morreu na cruz. A ideia, portanto, é que aqueles que sofrem corporalmente, como Jesus sofreu, deixam o pecado. Então é provável que Pedro aqui esteja se referindo ao fato de que os sofrimentos que os irmãos estavam passando no mundo sejam mera consequência deles terem se rebelado contra este mundo. Deles terem ouvido a mensagem do Evangelho e dito: eu acredito nessa mensagem. Deles terem se rebelado contra as forças do pecado, seguindo quem? O exemplo do Senhor Jesus. E também debaixo do poder que o próprio Senhor Jesus nos dá, mediante a sua morte e sua ressurreição. Então a morte e a ressurreição de Jesus é que nos dão forças para deixar essa vida de pecado. Essa vida que nós tínhamos nos tempos da incredulidade. Quando o pecado dominava todo o nosso ser. Quando nossos desejos, nossos pensamentos, nossos planos eram apenas para pecar. É a ideia da pessoa que se organiza o ano inteiro para participar de uma festa como um carnaval, por exemplo. É o ano inteiro juntando dinheiro, o ano inteiro se programando, comprando passagens aéreas e tudo mais. Ou seja, é uma vida direcionada para o que? Os prazeres da carne. Nossa vida não deve ser mais assim. Porque, mediante a oferta do corpo do Senhor Jesus Cristo na cruz, mediante o sofrimento de Jesus no seu corpo, na sua carne, as forças do pecado
perderam seu poder sobre nós. Nós temos agora o Espírito Santo, nos ajudando a guerrear contra a carne. Então ele diz no versículo 2, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então há dois grandes apontamentos nesse versículo, que nos lembram que a nossa nova condição em Cristo, e nos lembram que Cristo nos dá encorajamento para nos armar como soldados dele para combater este mundo. Então, quais são esses dois apontamentos? Primeiro, a vitória de Cristo contra o sofrimento, contra o pecado, nos ajuda a não passar o restante de nossos dias atormentados pelo poder do pecado sobre nós. Então, o livramento que encontramos em Cristo, a salvação que encontramos no Senhor, nos ajuda a nos libertar do desejo pecaminoso que guerreia contra nós a todo momento. Nós não somos mais escravos, servos do pecado. E o segundo é o seguinte, a vitória de Cristo também abre portas para que nós não vivamos mais segundo os nossos próprios desejos, mas vivamos segundo o desejo de Deus. Qual é a única forma que nós temos de um ser humano, de uma pessoa, seguir a vontade de Deus? É por meio de Cristo. Cristo abre o caminho, abre a porta, ele é o caminho. Então devemos seguir o seu exemplo e deixar o pecado. Então, a citação de um pastor americano que, quando tratou desse versículo, ele disse o seguinte: adotar essa atitude de seguir, o exemplo de Cristo diante do sofrimento, nos liberta da mentira que encontramos alegria e glória quando seguimos os nossos próprios desejos e os desejos do mundo. É isso que o mundo prega, essa mentira, de que a grande alegria, de que a grande satisfação em você seguir o desejo de você ter práticas perversas. É a grande mentira que o mundo prega. Então, diante de todo esse ensino, que nós devemos seguir a vontade de Deus em nós devemos procurar cumprir essa vontade de Deus em nossas vidas. E há pelo menos 4 coisas que eu gostaria de citar aqui que nos ajudam nesse processo. Primeiro, é confiar incondicionalmente em Deus. O mundo nos aflige, nos fere, nos persegue, traz sobre nós grandes dificuldades, grandes problemas, mas sabemos que o Deus que nós servimos é muito maior do que todas essas coisas, muito mais poderoso do que qualquer força deste mundo, qualquer força maligna desse mundo. E fazendo isso, confiando incondicionalmente em Deus, estaremos simplesmente obedecendo a palavra de Deus. Veja o que Salomão escreve. Provérbios de número 3, versículo 5, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ele está dizendo, não seja guiado pelo seu próprio entendimento. Não se deixe levar pela sua própria mente, pelos seus próprios pensamentos. Seja guiado pela vontade de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. Nós nós precisamos preservar a fé durante os momentos de aflição. Então, durante os momentos de dificuldade, certamente nós, como falamos no início, poderemos sentir a tentação de nos deixarmos levar pelo pensamento de que a vida do incrédulo talvez fosse mais fácil do que a nossa. Mas veja o que Tiago escreve. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Então, devemos ter toda a alegria diante das perseguições, diante dos sofrimentos. Porque isso mostra que nós estamos passando o que o nosso Senhor passou, seguindo o seu exemplo. Nós devemos procurar conforto no Senhor, em oração, em súplica. Nós devemos depositar, irmãos, também nossa esperança na glória futura. Lembrar que o melhor ainda está por vir. Lembrar que o que nos aguarda é infinitivamente melhor do que qualquer coisa que nós venhamos a ter neste mundo. Então, 4 coisas. Confiar incondicionalmente em Deus, preservar a fé durante essas aflições, procurar conforto na oração, depositar esperança na glória que há de ser revelada ainda. São coisas que nós devemos fazer. Voltando lá para 1 Pedro, se a primeira atitude que ele nos manda ter nessa passagem é seguir a vontade de Deus, a segunda atitude que nós devemos tomar é abominar a vontade dos incrédulos. Abominar aquilo que esse mundo prega, defende, deseja. Veja 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Ele diz, basta o tempo decorrido. Ou seja, ele está se referindo à vida desses irmãos no tempo da incredulidade. Ele está dizendo coisas como tipo, antes de vocês aceitarem o Senhor Jesus, vocês viviam talvez fazendo alguma dessas coisas, ou todas essas coisas. Agora que vocês têm Jesus em suas vidas, basta, acabou. Isso não deve mais fazer parte de suas vidas. Nós devemos abandonar as características da incredulidade, características do mundo. Coisas como alcoolismo, farras, pornografias, gula, avareza, devem ser coisas que não podem mais fazer parte de nossas vidas. Porque nós devemos abominar o padrão de vida e a vontade e o desejo dos incrédulos. E o fato é que nós não somos mais incrédulos. Por isso nós devemos dar um basta em todas essas coisas. Né? Um chega para todas essas coisas. Então, se nós devemos abominar a vontade dos incrédulos, primeiro, porque nós não somos mais incrédulos, ele diz que nós devemos abominar também a vontade deles pelo fato de que os incrédulos serão julgados. O destino que lhes aguarda é terrível, terrível. Veja o versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão. Os incrédulos ficam pasmos, ficam confusos, espantados pelo fato de que os crentes não se juntam a eles na prática de suas abominações. Como ele diz, eles estranham, acham tudo muito diferente, muito estranho, muito, né, coisas que realmente os espantam. Na mente pervertida deles, pervertida pela incredulidade, o principal objetivo da vida é encontrar aquela felicidade a qualquer custo. Aí muitos buscam isso por meio de bebedeiras, muitos por atividades sexuais desenfreadas. Eles tentam alcançar isso por tantas e tantas práticas de devassidão, de coisas perversas aos olhos de Deus. E é justamente por isso que eles difamam, criticam, insultam e perseguem os cristãos. Veja o versículo 5. Os quais, os incrédulos, hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, aqueles que difamam os crentes por amarem o pecado e a justiça prestarão contas dos seus atos.
o próprio Senhor Jesus Cristo os julgará. E sabemos que para aqueles que rejeitam o Evangelho, para aqueles que estranham o modo de vida dos crentes e por isso rejeitam o Evangelho, seu destino é terrível. Vejam comigo Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 em diante. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 diz: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, lago de fogo, esse é o destino daqueles que rejeitam o Evangelho, que acham a vida cristã estranha, a vida cristã, uma vida espantosa aos seus olhos. Por quê? Eles se rebelam contra Deus. Eles são inimigos de Deus. Voltando lá para 1 Pedro, capítulo 4, agora o versículo 6. Ele diz: Pois, para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Então, aparentemente, irmãos, o que Pedro destaca com essas palavras é o fato de que os incrédulos julgam os crentes e os condenam por terem desperdiçado suas vidas servindo a Deus. Esses foram, e muitos ainda são, julgados, segundo os homens. Nossos irmãos, né, que já se foram. Muitos deles, ou talvez todos eles, foram julgados pelos homens, julgados por familiares, julgados por amigos, julgados por colegas, por vizinhos, mas eles, nesse momento, vivem no Espírito, segundo Deus. E o apóstolo Pedro aqui faz uma referência a algo que ele já havia falado antes. Mas ele tinha falado antes sobre isso, sobre a perspectiva do Senhor Jesus. Veja comigo em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. E ele diz: morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Ressurreto dentre os mortos. Vivificado pelo agir do Espírito Santo. Nossos irmãos que já se foram, nesse momento estão na glória, na presença de Deus. Eles foram julgados pelas pessoas, foram ridicularizados talvez, mas nesse momento estão com o Senhor. E aguardamos, né, ardentemente o momento que nós nos encontraremos com eles. Então, diante dessa passagem, irmãos, nós devemos rejeitar esse modo de vida mundano. Podemos tentar fazer isso entendendo o pecado. O apóstolo Paulo diz para nós renovarmos a nossa mente, o nosso entendimento, né, em Romanos capítulo 12, obedecendo ao Senhor e rejeitando a amizade do mundo. Nós devemos rejeitar o modo de vida deste mundo e buscar viver de uma forma que agrada, que glorifica o nome de Deus. Concluindo aqui, irmãos, a maioria dos cristãos não desejaria viver a impiedade dos incrédulos, mas certamente muitos gostariam de ter uma vida mais fácil, principalmente uma vida livre do zombar dos seus vizinhos, dos seus familiares.
Mas nós precisamos lembrar que o nosso Senhor Jesus enfrentou essas mesmas coisas pelos seus irmãos judeus, pelo próprio Império Romano e suas autoridades. E ele nos deixou um grande exemplo a ser seguido. Nós devemos ser fiéis, assim como ele foi, e servir a Deus, independentemente do que as pessoas desse mundo dizem. Vamos orar. Senhor nosso Deus,